Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Andréia Andreso, eu sou a atual presidente da Sempre Ferro. Dando sequência aos eventos de lançamento da nossa associação, é uma honra conversar hoje à noite com dois feanos bastante ilustres, Guilherme Leal, cofundador da Natura, seu co-presidente do Conselho de Administração e também fundador e membro de diversas ONGs. E Guilherme Bonifácio, cofundador do iFood e fundador e investidor em diversas outras startups. Bom, além disso, ambos são membros do Conselho Consultivo da Sempre Ferro. Muito obrigada pela participação na nossa associação e muito obrigada pelo tempo hoje aqui no webinar. Obrigado. Bom, para quem ainda não nos conhece, eu vou pedir licença para falar rapidamente o que é a Sempre Ferro. Nós somos uma associação formada no início desse ano por ex-alunos da FEA, e hoje já somos mais de 170 voluntários, incluindo alguns nomes de bastante prestígio, como os entrevistados dessa noite. Somos movidos por um forte sentimento de retribuição pelo que recebemos da FEA e da sociedade, e também por uma vontade de causar um impacto significativo e positivo na comunidade feana e no país. E como funcionamos? Basicamente, recebemos doações. Essas doações, elas integram um fundo patrimonial e nós podemos, então, usar uma parcela pequena do principal, ou os rendimentos reais do nosso fundo, para apoio a projetos de alunos, professores, entidades da FEA e funcionários. A ideia é que esse fundo se mantenha na perpetuidade. E, nesse momento, a gente já captou mais de 3 milhões e 600 mil reais, então já temos condição de ter um primeiro edital na rua. Estamos, então, em recepções e vamos selecionar os primeiros projetos. A gente já quer nascer com essa possibilidade de causar esse impacto positivo. Bom, agora vamos conversar de fato a conversa, que é o que todos nós queremos ouvir aqui, os nossos dois convidados. Vou explicar rapidamente como vai ser. Nesses primeiros 45 minutos, eu vou fazer perguntas para os nossos dois Guilhermes ilustres da noite, e no final, os últimos 15 minutos, eu vou repassar perguntas do público. Então, por favor, fiquem à vontade para mandarem suas perguntas pelo chat. Nós vamos tentar responder o máximo de perguntas possível. Então, muito obrigada mais uma vez a vocês dois e a todos que estão nos assistindo. Bom, a primeira pergunta é aquela pergunta que todos querem saber. Como foram criadas a Natura e o iFood? E uma curiosidade vocês tiveram uma visão de que essas empresas seriam, revolucionariam o mercado onde elas atuam e procuraram executar isso, ou as coisas foram acontecendo gradualmente, quando vocês se deram conta já era essa grande revolução? Qual dos Guilhermes que vai? Você, Guilherme, por favor. Bom, eu sou mais velho, né? Bem mais velho, então tá bom. Bom, primeiro, boa noite a todos que nos assistem, boa noite, André, obrigado pelos convites, boa noite, meu xará, é uma satisfação estar aqui. Eu estava fazendo as contas, eu entrei na FEA há 50 anos, eu entrei em 1969, então tem muita história para contar. Então o primeiro objetivo é poder tentar ser breve, apesar da história ser longa. Natura surge no comecinho, em 1969, no mesmo ano que eu estava entrando na FEA, e eu assisti do lado de fora, como uma empresa absolutamente improvável, sem recursos financeiros, sem recursos tecnológicos, mas baseado em paixão e sonhos do meu querido e prezado sócio e fundador primeiro, Luiz Seabra, em 1969. E essas paixões eram que cosméticos podia ser alguma coisa, de fato, transformadora, muito mais do que se estava acostumado a se lidar na vida das pessoas, podia ser um instrumento importante na vida das pessoas, e que a vida é um fenômeno relacional, então a gente se descobre na relação com o outro, com a natureza do qual a gente faz parte. Essas duas paixões é que fizeram superar as barreiras iniciais, 5 anos de sobrevivência, tentando estar aberto a cada dia, depois 5 anos de consolidação de uma pequena marca, ainda no âmbito de São Paulo,
depois 10 anos na sequência de uma descoberta da força do empreendedorismo, onde a gente expandiu para o Brasil inteiro e adotou o sistema de venda direta através das nossas consultoras, e até aí eu acho que não era uma grande revolução, tinha uma contemporaneidade muito importante, tinha uma coisa... O próprio nome, Natura, 2 anos antes da própria conferência de 72, que foi a primeira conferência sobre clima, tinha a questão da liberação, da chegada da mulher no ambiente de trabalho e buscando fontes de renda. Então, tinha uma série de elementos que tornavam a proposta bastante interessante. Mas foi de muita resiliência, muita força, muita persistência que se construíram os primeiros 20 anos da Natura. No começo da década de 90, a gente se consolidou, se fundiu, e aí eu acho que nós realmente demos início a uma revolução desta Natura que tem mais a ver com essa Natura que todos conhecem hoje. Porque foi quando a gente explicitou contemporaneamente a Rio+20, a Eco 92 também, da conferência tão importante do clima, de 1992, onde a gente explicitou a nossa percepção, as nossas crenças e a nossa percepção do papel da empresa como um agente de transformação social, como um conjunto de relações à empresa e que o seu êxito está ligado à retribuição, à contribuição que ela dá para o desenvolvimento da sociedade. E nós, de lá para cá, somos dirigidos, de fato, por esses valores. E aí eu acho que é uma coisa que hoje até estamos, e eu fico muito feliz com isso, estamos vendo um fortalecimento muito grande dessa filosofia da empresa social, ambientalmente responsável, com uma governança transparente, etc. É isso. Tiveram algumas revoluções. Na década de 2000, a gente firmou um outro compromisso muito específico do uso sustentável da biodiversidade brasileira como um instrumento de diferenciação de coisa que era única de uma empresa brasileira com o nome Natura e que tinha que seguir por esse caminho, difícil, complexo, mas seguiu. E, finalmente, a gente foi para o mundo, né, numa revolução bastante mais recente, quando a gente se tornou multimarcas, onde a gente está renovando toda a venda direta através da digitalização. E aí eu paro, porque eu contei muito mais do que o início. Eu contei um pouco da história. Interessante, muito obrigada. Guilherme Bonifácio. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite aí para participar desse bate-papo aqui com você, André, e com o Guilherme. Me sinto honrado aí de dividir o palco com o Guilherme. E, bom, o iFood tem uma história bem curiosa, na verdade. A ideia do iFood existia pelo menos 6 anos da data de fundação do iFood. Em 1997, 1998, ali no final da década de 90, quando estava se iniciando o boom da internet, 2 empreendedores trouxeram a ideia de se fazer um modelo de delivery para a rede de restaurantes. E esse modelo se chamava Ski Cook. Como o próprio nome diz, era um modelo baseado em telefone. Então, os clientes tinham acesso aos cardápios de vários restaurantes, pediam através do telefone, uma central captava esse pedido e mandava o pedido por fax para os restaurantes. Tem gente que nem sabe o que é fax. Às vezes, quando eu conto essa história, tem os jovens que ficam me olhando com uma cara de interrogação sobre o que é um fax. Daí a gente tentava conectar com motoboys que estavam usando o Nextel, que eram rádios, né, celulares, meio rádios na época, e a gente mandava os pedidos para esses motoboys, os motoboys iam, retiravam os pedidos dos restaurantes, enfim, era meio caótico, né, porque imagina um modelo de negócio que depende de revista, depende de call center, depende de fax, de motoboy sendo conectado por Nextel, era simplesmente o caos. Mas essa empresa, ela passou pelo boom da internet, continuou existindo,
um empreendedor chamado Patrick Sigrist, assumiu essa empresa, e em 2005, 2006, um amigo de faculdade estagiou nessa empresa. Alguns anos depois, em 2008, quando eu e esse amigo já estávamos formados na faculdade, a gente estava trabalhando em consultoria e nós estávamos meio inquietos, né? E tínhamos mais 2 amigos que também estavam inquietos com esse negócio de trabalhar em consultoria, de simplesmente não ver o resultado daquilo que você recomenda. Então, nós decidimos empreender, só que em 2008 não existia venture capital, não existia ecossistema de empreendedorismo, isso era tudo muito novo, e a gente não tinha a menor noção de como era possível se tornar um empreendedor. Então, a gente se aproximou desse empreendedor, o Patrick, e nós nos tornamos sócios da DiscCook com o objetivo de fazer o iFood, que havia sido concebido lá em 2005, 2006, por esse meu amigo Eduardo, que trabalhou junto com o Patrick. Então, a ideia, né, surge de uma inspiração vinda de fora. Na Inglaterra e nos Estados Unidos existiam modelos de negócio focados em construir marketplace para delivery, e em 2008 a gente se junta, 4 amigos egressos da FEA se juntam a DiscCook para tornar aquilo um marketplace. E esse processo durou 3 anos. A gente entregou um monte de comida, a gente também deixou de entregar um monte de comida, atrapalhamos o Dia dos Namorados de vários casais, mas foi um baita aprendizado. A gente, com esse aprendizado de operar a DiscCook, a gente entendeu o que era delivery, entendeu o que era restaurante, e isso nos permitiu, 3 anos depois, em 2011, quando já existiam alguns fundos de investimento, isso nos permitiu captar recurso para colocar o iFood de pé. E aí, em 2011, nasce o iFood, como vocês conhecem, né, já com o aplicativo. Nós somos o primeiro aplicativo de delivery para... E também existiu o site, então as pessoas pediam online, e basicamente, a gente se livrou de tudo que era difícil. A gente pivotou o modelo da DiscCook e se livrou do que era o mais complicado, que basicamente era a entrega. Então, os restaurantes passaram a fazer a entrega, e a captação, que antes era via telefone, através da revista, a gente simplesmente fez online. Então, a gente mudou o modelo de negócio, nós basicamente disruptamos a empresa que existia e começamos a fazer delivery online, e deixando que os próprios restaurantes entregassem um modelo muito do que hoje se conhece como marketplace, né? E aí as coisas aconteceram, e aí foi tudo muito rápido e tudo muito intenso, e eu posso depois contar mais detalhes, mas essa foi a história da criação do iFood. Foi meio que por um acaso, meio intencional, mas acho que na vida nada... É tudo muito assim, né? Você pensa uma coisa, acaba virando outra, no final dá certo às vezes, né? É bem interessante, histórias de persistência, resiliência, inovação, aprendizados, muito bom. Obrigada por compartilharem. E o que vocês acham que fez mais diferença para a Natura e para o iFood se tornarem empresas de tanto sucesso? Bom, talvez eu possa começar agora, até porque eu acho que o Guilherme vai dar aula, né? Eu vou tentar ser bem breve. Eu acho que no nosso caso, teve, obviamente, bastante resiliência. A gente, por anos, viveu ali no limite de quebrar. A gente quase quebrou a empresa umas 2 vezes. Mas a gente nunca desistiu do propósito de construir algo juntos. Quando eu falo juntos, eu falo um time de fundadores, aquelas pessoas que trabalhavam conosco no começo e que acreditaram no negócio desde sempre. Então, eu acho que a cultura que a gente criou, de muita doação, de muita dedicação, muito baseada em resultados, em meritocracia, em reconhecimento, acho que foram fatores fundamentais para que a gente tivesse êxito. Mas eu acho que desde o início também a gente sempre foi muito inovador, assim.
tanto do ponto de vista de processos, quanto do ponto de vista de modelo de negócios. A gente sempre estava pensando em criar algo que fosse defensável no longo prazo, algo que tivesse diferenciais sólidos e que nos sustentassem no longo prazo. E eu acho que o iFood hoje é uma prova disso, né? A cultura, obviamente, ela vai se transformando ao longo do tempo, e hoje nenhum dos fundadores está mais no iFood, mas eu acho que boa parte disso do que eu falei permanece. Acabou que o DNA foi muito bem impresso, e eu acho que isso segue muito forte no iFood, até porque quem assumiu a gestão depois, os investidores que depois ficaram com a gestão da empresa, também compartilham desses valores, né? Eu acho que foi muito por isso que essa parceria deu certo, né? Os fundadores fazendo a primeira pernada da empresa e depois uma gestão mais profissional, enfim, assumindo e dando os próximos passos para construir o que hoje é o iFood. Muito bom. Muito bom, meu xará. Parabéns pela empresa de grande sucesso que vocês criaram, muito inovadora, e é uma satisfação estar junto aqui dividindo com você esse espaço. O que fez a diferença para a Natura? Difícil dizer, muitas coisas. Uma das coisas, eu vou começar de uma maneira meio desordenada e depois a gente vai explorando nas próprias perguntas e respostas, mas uma das coisas muito importantes é a percepção da importância do coletivo, né? Vocês provavelmente sabem que na Natura nós já temos há muitos anos uma história de copresidência, agora temos uma copresidência de conselho, eu e mais 2 fundadores, o Pedro Passos e o Luiz Seab, dividimos ainda até hoje a copresidência do conselho, temos um chairman executivo, o Roberto Marques, mas de qualquer forma, a gente sempre valorizou, a gente sempre percebeu que não tinha super-homem, que essa história do super CEO é balela, não funciona, pelo menos no nosso entendimento. A gente nunca acreditou nisso. A gente sempre diz que qualquer um de nós, isoladamente, não teria conseguido fazer uma Natura, construir uma Natura, superar as adversidades, as dificuldades, as complexidades, que uma trajetória de 50 anos no mercado brasileiro, com inflação, com 16 planos econômicos, só na década de 86 a 90 e poucos, a 94, você precisa ter resiliência para conseguir enfrentar esses desafios. Eu acho que essa é uma outra razão que nós tivemos. Perseverança em encontrar os caminhos, em enfrentar as diferentes fases da economia brasileira, em tirar vantagem quando a gente via que a coisa ia acontecer, quando, por exemplo, o Plano Real de 94 se deu, a estabilização econômica, depois de anos e anos e anos de alta inflação, a gente anteviu isso e tirou partido disso. Entender esse papel da empresa como construtor de prosperidade compartilhada e que a sua longevidade, a sua prosperidade estão, de fato, conectadas àquilo que ela pode oferecer para além dos seus acionistas, que ela pode oferecer para a sociedade, que isso é rico, que isso é produtivo, que isso atrai talentos. Hoje mais do que nunca, se fala que os profissionais buscam organizações que tenham propósitos, né? Há 20, 30 anos atrás não se falava praticamente disso, mas era nisso que a gente acreditava. E eu acho que isso tem feito a diferença, tem feito com que a gente consiga se renovar através de gerações, ter uma cultura organizacional muito forte, que hoje, com essa expansão mais recente que nós tivemos, que foi bastante relevante, quer dizer, nós incorporamos as marcas, a Aesop, australiana, já há alguns anos atrás, depois, mais recentemente, a Body Shop, uma marca inglesa tão tradicional e importante, e mais recentemente, no começo desse ano, às vésperas da pandemia, a Avon, que é a origem da venda direta, uma empresa com 134 anos de história.
E é impressionante, eu posso dar um testemunho breve e encerro aqui, mas como estes valores, esse jeito de tratar as pessoas, esse jeito de ser transparente, esse jeito de ter um compromisso que transcende a própria empresa, como tem sido importante em reenergizar marcas que às vezes estavam precisando. A gente sabe que tanto a Avon como o Body Shop estavam precisando ser reenergizadas, e isso está acontecendo mesmo com pandemia. Mas, em resumo, esta energia, esta percepção do papel da empresa, eu atribuiria a isso um dos valores, uma das diferenciais fundamentais que fez com que a Natura chegasse até esse momento. Eu percebo, Guilherme, que você fala muito de pessoas e de cultura, né? Eu acho que, assim, na minha história também ficou provado que a gente não teria feito nada sozinho. E eu acho que na sua história também tem muito disso, né? O quanto você acha que foi sorte ou foi algo que você realmente pensou e mirou e deu certo? Porque às vezes eu me pergunto isso, tá? Eu estou ouvindo você falar e eu penso, puxa, será que se você tira qualquer uma das coisas que deram muito certo, não teria acontecido tudo isso? Às vezes eu fico pensando o quanto que o elemento de sorte, o imponderável aí faz diferença. Não sei se você sente a mesma coisa, talvez. Boni, meu caro Xará, eu acho que a sorte tem uma influência muito relevante, mas eu acho que a gente constrói a sorte também, né? Em resumo, eu acho que a gente não se acha construtor, não, a gente não tinha nenhum plano de voo, ainda mais para 50 anos. Mas, por outro lado, quer dizer, a gente diz que a gente construiu a Natura e foi construído por ela, e muitas pessoas participam disso. Você pode chamar isso, inclusive, de sorte, muitas vezes essas pessoas que você se encontra e que é capaz de produzir. Mas eu devolvo para a minha querida Andréa. Muito obrigada. Bom, continuando então, né, muito inspirador ver a importância desse trabalho colaborativo. No caso do Guilherme Bonifácio, inclusive, que conheceu os sócios na FEA, muito interessante. Bom, que conselho vocês dão para quem quer empreender hoje? Bom, eu não sou muito bom de dar conselhos, mas eu acho que algumas coisas são fundamentais. Para um empreendedor, precisa ter coragem, precisa ter paixão, precisa ter entrega para aquele empreendimento que você vai criar, seja o que for. Para criar vacina, é para criar o serviço de entrega, é para criar cosméticos com valor. A gente precisa gostar e pular de cabeça no que faz. Não dá para ficar segurando essa energia, não. Tem que ter determinação, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante, que eu não sei se normalmente a gente costuma falar, que é humildade. E humildade não significa não pensar grande, não ter coragem de enfrentar dificuldades, mas humildade para saber que a gente sabe que não sabe, que a gente não tem o domínio do conhecimento de uma maneira mais ampla e que você precisa, muitas vezes, ir buscar o conhecimento. Então, eu acho que essa humildade é uma coisa de reconhecer os pontos de melhoria, de reconhecer os pontos de deficiência e como você precisa se cercar para construir, para botar um empreendimento para funcionar. Eu acho que faz muita diferença. E acho que tem que ter uma persistência canina, porque as situações não terminam nunca. Eu estou com 70 anos e estou pensando no futuro desta nova Natura, mas continua desafiador, muito gratificante, mas muito desafiador. Excelentes os pontos aí. Eu acho que eu concordo, obviamente, e talvez eu poderia acrescentar, cercar de pessoas que possam te complementar, né? Sejam sócios, sejam parceiros de jornada, colaboradores, enfim. Eu acho que no meu caso foi muito isso. Eu tive daí um pouco de sorte de encontrar bons parceiros que me complementaram e me ensinaram muito. E eu acho que um outro elemento aí que pode ser importante é ter certeza do que você quer
de quais os valores você traz, assim, porque, no fundo, é isso que conecta as pessoas que vão fazer parte da sua jornada e, no fundo, é isso que vai ser a cara do negócio que você tá criando. Eu, recentemente, bom, eu tive a oportunidade de empreender, de criar três negócios e os três, ao seu modo, deram certo. E agora eu estou empreendendo de novo. E quando eu fui ter o meu primeiro papo com a pessoa que hoje é meu sócio, né, meu cofundador, a primeira pergunta que ele me fez, e me surpreendeu, porque teria sido também a primeira pergunta que eu teria feito para ele, foi: o que você acredita? Então, quais são os valores que você gostaria que a nossa empresa tivesse? E eu acho que isso é muito importante, você conhecer bem as pessoas que estão ao seu redor, pessoas que te complementem, que tenham mesmos valores que você. Não, e o Guilherme Leal tem grande história, não só na Natura, mas também em empreendedorismo social, né? Várias ONGs foram criadas, fundadas pelo Guilherme Leal. O que pode ser feito para a gente ter mais empreendedores como vocês? Eu não sei se eu te escutei completamente, mas eu acho que estimular o empreendedorismo... Eu acredito muito nessa capacidade de cada um de nós, literalmente cada ser humano, de expressar, de imprimir sua marca no mundo, nos processos de transformação, seja a sua família, seja a pequena comunidade, seja o planeta como um todo. Eu acredito profundamente nisso e acho isso. E aprendi na própria Natura, como eu disse, na década de 80 eu vi uma marca que era desse tamanho, que não tinha recurso nenhum, se tornando uma marca distribuída no Brasil inteiro por uma disposição, por uma energia, por uma capacidade empreendedora fantástica das nossas consultoras de então, muitas. Então, eu entendo que acreditar nessa possibilidade de cada um de nós de transformar é muito significativo. Eu confesso que eu não vivo sem isso. Eu adoro um problema para tentar resolver, eu acho que é isso que é empreender. E esses problemas podem ser os mais diversos possíveis. Eu acho que a gente pode e deve estimular que as pessoas sejam protagonistas da sua própria vida e das comunidades nas quais elas atuam. E hoje nós temos, mais do que nunca, uma grande comunidade humana terrestre para cuidar. Então, não falta problema, a gente tem uma desigualdade brutal para diminuir, para enfrentar, a gente tem uma devastação ambiental. Eu não vou fazer um discurso muito amplo, mas a verdade é o seguinte: não faltam problemas para a gente endereçar soluções. E, para mim, empreender é isso, é construir soluções para os mais diversos problemas que se apresentam para o ser humano. Como a gente consegue criar essa cultura fomentar a cultura de empreendedorismo no Brasil? Como ter mais Guilhermes no país? Bom, primeiro eu acho que você precisa ter exemplos. E talvez essa tenha sido a minha grande motivação em fazer parte aqui como voluntário. Eu acho que para criar a cultura de empreendedorismo, você precisa saber que alguém deu certo. E por isso eu valorizo tanto quem veio antes, né? Eu valorizo muito o fato do Guilherme estar aqui dando o testemunho dele. Porque, assim, obviamente, quando eu empreendi já foi bem mais fácil e eu acho que quem está empreendendo hoje já tem pelo menos uma ideia do que pode acontecer, um caminho que possa ser trilhado, né? Então, acho que isso está se construindo. Eu acho que outro elemento importante é as pessoas entenderem que isso é uma alternativa de carreira, né? O que na minha época era impensável, né? Quando um FEANO se formava no começo da década passada, né, nos anos 2000, a opção que existia era você ir trabalhar no mercado financeiro, numa consultoria ou numa multinacional. Não existia, não se falava em empreender, né? Então,
Eu acho que agora as pessoas entendem que trabalhar em startup, que absorver esse tipo de saber, de conhecimento, pode ser um caminho para uma carreira empreendedora e que hoje isso é uma alternativa, né? As chances de êxito, dado as ferramentas que a gente tem para gerir negócios, para captar recursos, elas tornam mais viável uma jornada empreendedora. Então, acho que isso é importante. Mas, no fundo, é muito o que o Guilherme disse, assim, é você se jogar, é você acreditar que o que você está construindo pode fazer sentido, acreditar na execução e se jogar. Então, aí depende muito do seu autoconhecimento. Eu acho que uma coisa que me transformou como empreendedor à medida que eu fui, né, passando pelas experiências pelas quais eu passei, foi me conhecer as minhas fraquezas, as minhas fortalezas e saber como melhorar isso, né? Eu acho que o empreendedorismo é uma jornada de autoconhecimento. Então, quanto mais as pessoas se conhecem, quanto mais elas sabem o que querem e como podem se desenvolver para atingir a felicidade, acho que é uma jornada empreendedora. Só apoio plenamente o que você colocou, meu xará. Se jogar, né? Muito bom. Não só se jogar, mas esse agora, falando um pouquinho aqui da que você estava falando é muito importante. Muito bom. Bom, agora puxando um pouquinho aqui para Sempre Fé, porque acho bem interessante, né? Vocês dois, Guilhermes, passaram pelos bancos da diferença entre um e outro, e hoje dois empreendedores de grande sucesso e que vieram se encontrar aqui na Sempre Fé. Então, o que os fez fazer parte deste movimento? O que os levou até a Sempre Fé? Quem pode começar? Deixa à vontade também, mas... Eu vou começar. Posso começar? Vai. Eu não sei direito quem que era para começar, mas vamos lá. Tudo bem, vai lá. Eu acho que é muito claro que é uma retribuição importante, necessária e merecida. A FEA é uma instituição pública que me permitiu. Eu era um jovem com o privilégio de ter uma boa educação de ensino médio, mas que não tinha condição econômica nem de fazer. Eu precisava fazer uma universidade que fosse gratuita e que fosse à noite, para eu poder trabalhar, porque não tinha. Era a condição, e tudo bem. Então, eu sou grato, a FEA me permitiu isso. Eu fiz FEA à noite, administração, e isso me ajudou muito a abrir uma carreira inicialmente como um executivo, como um profissional, e me ajudou a adquirir experiência na minha primeira década como estudante e depois empreendedor, para depois de 10 anos ser empreendedor. Eu sou profundamente grato à FEA e acho que esta é uma cultura que nós precisamos estabelecer no Brasil. Portanto, quanto de retribuição daqueles que se beneficiaram de uma educação pública de qualidade, como é a FEA, para retribuir para que isso continue, prospere e se desenvolva, como a gente vê em outros países de uma maneira tão forte. E quando surge um movimento com a liderança de pessoas como você, como o Vassimon, como o Pércio, como tantos outros aí que estão se juntando, com seriedade, não tem como não ajudar, não tem como não estar junto. Complementando, até posso também, engraçado o Guilherme falar isso, né, que ele não tinha, ele teve o privilégio de ter uma boa educação no ensino médio e que isso permitiu que ele entrasse numa faculdade com a FEA. Comigo aconteceu o mesmo, e eu também, quando vim para São Paulo, eu morava no Tocantins antes de vir para São Paulo. Eu sou goiano de nascimento,
fiz o final do primeiro grau e o segundo grau inteiro em Palmas, no Tocantins. E quando eu vim para São Paulo, eu nunca tinha pisado em São Paulo. Eu vim já me matricular, porque inclusive a prova da FUVEST eu fiz em Uberlândia. E, de fato, eu tinha ali um pouco de dinheiro para me sustentar no mês a mês, mas a partir do terceiro ano da faculdade, já acabou isso, e eu tive que me virar. Então, assim, eu não tinha muitas condições de ter acesso à educação de qualidade, acesso às pessoas que eu tive, se não fosse pela fé. Então, eu sou muito grato às pessoas com quem eu convivi, aos professores, à instituição como um todo, exatamente porque, se não fosse isso, eu não teria conhecido as pessoas que transformaram a minha vida. Então, e não teria tido a inspiração para me jogar, né? Então, acho que a fé transformou a minha vida, inclusive, conheci minha esposa na faculdade também. A gente começou a namorar depois, mas ela também é feana e a gente se conheceu por conta da fé. Então, assim, eu acho que por diversos motivos eu tenho muito a retribuir, agradecer, e isso, obviamente, me faz querer participar de todas as formas possíveis, e também sou mais uma vez grato ao fato de termos pessoas que pensaram nisso e se dedicaram, como você, André, e todos os outros voluntários que estão fazendo a diferença e tornando a Sempre Fé uma realidade. Muito bom. Nós somos muito gratos ao apoio que vocês estão dando, e juntos, né, todos juntos, estamos conseguindo avançar com a Sempre Fé, já com esses primeiros projetos em vista. Muito obrigada pela fala de vocês dois. Bom, e também uma curiosidade, como vocês chegaram até a fé? Como vocês escolheram? No caso do Guilherme Bonifácio, economia na fé; no caso do Guilherme Leal, administração. E o Guilherme Bonifácio, então, responde essa primeiro, por favor. Bom, no meu caso, de novo, né, foi meio a casa, né? Eu prestei vestibular para Relações Internacionais, para Engenharia, e passei nas faculdades. Mas, sendo honesto, assim, eu escolhi Economia porque era um assunto que me interessava, né? Assim como outros temas me interessavam também. Mas eu queria entender como as coisas funcionavam do ponto de vista econômico, por que alguns países não se desenvolviam e outros se desenvolviam, porque a gente, num país com tanta riqueza, tinha tanta desigualdade, e isso me interessava, assim, do ponto de vista até mais filosófico, a economia como algo mais filosófico, assim, e prático também, porque você entender esses mecanismos, no fundo, é muito interessante. Acabou que, embora eu tenha escolhido economia e outras faculdades, eu vim primeiro fazer a matrícula aqui para garantir, né, pelo menos uma das faculdades que eu tinha passado, a USP foi a primeira onde eu fiz a matrícula, e quando eu saindo de Palmas, Tocantins, cheguei na Avenida Paulista com os meus pais, eu olhei para aqueles prédios e falei assim, putz, eu vou morar em São Paulo, não tem outra chance. Eu tinha passado em Itajubá, em Brasília, eu falei assim, ó, vocês me desculpem, mas a gente vai ter que dar um jeito de eu morar aqui, porque quando eu vi, enfim, eu não sei, vocês são paulistanos, né, vocês talvez não entendam um pouco disso que eu estou falando, mas sei lá, imagina quando você chega em Nova York e vê aqueles prédios de 200 andares, foi o que eu senti quando eu cheguei vendo os prédios de 20 andares na Paulista, né, e até hoje eu me lembro disso, eu meio que me arrepio, porque foi ali que eu tive a certeza de que São Paulo me traria oportunidades que eu não teria em qualquer outro lugar no país. Em São Paulo eu estaria com os melhores, e eu seria balizado por isso, e eu teria a oportunidade de aprender, enfim, foi muito por isso. Eu escolhi economia por uma curiosidade, mas eu escolhi mais a cidade do que o curso em si. Tanto é que depois eu gostei muito de ter feito economia, acho que me ajuda até hoje. A minha racionalidade, o meu utilitarismo segue super presente, embora, obviamente, isso não você vai aprendendo que existem outros elementos importantes aí, mas, no fundo,
com o passar do tempo na faculdade, eu percebi que eu gostava muito de gestão. Eu gostava muito de entender como fazer uma empresa ser melhor, né? Como fazer uma empresa ter sucesso. E aí eu acabei me debandando para administração do ponto de vista prático, né? Hoje eu sou mais administrador do que economista, mas eu gosto muito dessa bagagem, da oportunidade que eu tive de entender economia como ciência, né? Que legal. Quer dizer que São Paulo é que te fisgou? São Paulo me fisgou. Cheguei aqui e falei aqui mesmo. Falei para os meus pais, vocês se virem, eu vou ficar aqui. Eu tinha 18 anos, nunca tinha pisado. Imagina, né? Uma mãe sair de Palmas, Tocantins, largar o seu filho aqui numa kitnet. Mas foi isso. No final deu tudo certo. Podia ter dado errado, mas deu certo. Muito bom. Então, o meu caso era assim, como eu já disse. Eu estava no terceiro colegial, e naquela época a gente fazia ou medicina, ou engenharia, ou direito. Administração já era uma coisa meio assim, então. E eu, dentro dessa caminhada, estava em dúvida. Cheguei a fazer cursinho para fazer engenharia. No meio do caminho, falei assim, eu não quero fazer engenharia, o que eu estou fazendo aqui? E, por sorte, eu tinha ganho uma bolsa para fazer o cursinho, porque senão eu não teria desistido. Se meu pai tivesse me pago com dificuldades, eu não teria desistido. Mas como eu tinha ganho uma bolsa, eu me permiti desistir. No mesmo ano, eu namorei com psicologia. Eu pulei da engenharia para psicologia. E aí chegou no fim do ano, quando eu estava terminando o colegial, eu falei, quer saber, se eu estou entre engenharia e psicologia, acho que eu não sei direito o que eu quero fazer. Então, não vou fazer nada. Mas o não fazer nada, me significava ficar sem dinheiro, sem amigos, porque todos estavam fazendo vestibular, sem companhia, sem nada. E eu falei, então eu vou trabalhar. E que era uma necessidade que eu tinha. E aí comecei a trabalhar. E ao longo do primeiro ano de trabalho, eu falei, puxa vida, eu gosto de aprender a gerir as coisas, como você estava mencionando também, Bonifácio. E aí resolvi fazer administração, e aí que eu fiz a escolha. Era a minha única opção, para continuar a trabalhar, para ser uma faculdade gratuita e que tivesse à noite, tinha que ser a FEA USP, administração à noite. E eu dei bastante sorte, de bastante bem no vestibular, e consegui a vaga que eu queria e continuei minha vida, e como disse, já sou bastante grato ao apoio que tive da FEA. Como vocês veem a questão da diversidade nas suas empresas e que ações acham críticas para diminuirmos o gap no que diz respeito à maior presença de negros e mulheres na liderança das empresas? Bom, essa é uma questão difícil, né? Inclusive, vários episódios recentes, né, mostram o quão difícil é isso. Magalu sendo aplaudida e criticada por criar um processo de trainee focado em negros, a fundadora do Nubank, que se posicionou de uma maneira infeliz, né, incorreta, e de certo modo, teve uma baita repercussão. Então, assim, eu acho que, na minha visão, né, eu acho que a gente ainda está engatinhando nessas questões, né? A gente, como o Guilherme já falou, a gente precisa ter humildade para reconhecer que muito precisa ser feito e que a gente está só aprendendo com esse processo. No caso eu posso falar do que eu estou fazendo, do que nós, na empresa que eu fundei, o que nós estamos fazendo mais recentemente. A gente estava quando a empresa nasceu, uma empresa de tecnologia focada em varejo, né, acaba tendo o viés masculino, porque, bom, pessoas de tecnologia, mulheres em tecnologia são mais escassas. E a gente chegou um momento, tínhamos 8 pessoas na empresa, apenas uma era mulher, e a gente falou, bom, a gente precisa começar a mudar isso. E desde então, a gente tem se forçado a toda entrevista final ter pelo menos uma mulher, ter pelo menos alguém de minoria, ter pelo menos alguém do público
público LGBTQ+, e os resultados vieram. A gente mudou drasticamente o perfil das pessoas que fazem parte da empresa. A gente tem bastante mais mulheres agora, não sei o número exato, mas deve ser algo como 30%, 40% da empresa já são mulheres, trabalhando inclusive em operações. Nós temos, enfim, outras minorias, e eu acho que temos pretos. Eu acho que, no fundo, o que precisa ser feito é se forçar a colocar as minorias e mulheres nos processos, e sejam eles processos mais enfim, de funções mais básicas, como também processos de liderança. Eu acho que isso favorece o negócio, isso favorece a visão de como construir algo que faça sentido para mais públicos, né? Especialmente no nosso caso, a gente trabalha com mercearias em periferia, então a gente precisa ter isso. O sucesso do nosso negócio só vai vir se a gente tiver diversidade. Então, eu acho que a crença passa por isso, que a sua empresa, o sucesso da sua empresa, o sucesso do seu negócio depende disso. No mundo que cada vez exige mais isso, você precisa ter processos que levem à diversidade, senão acaba virando coisa para inglês ver, né? Palavras frases numa parede, ou valores que não se convertem em realidade. Acho que a gente precisa ter processos que levem a essa diversidade, e isso tudo começa com a crença de que o sucesso só vem com a diversidade. Muito bom, meu caro. Bom, para a gente, essa valorização, exatamente isso que você está dizendo, Guilherme, de valorizar a diversidade, naquele momento da história da Natura de 92, que eu já mencionei aqui, entre as nossas crenças, 6 crenças básicas, uma delas é o valor da diversidade, né? Como isso é importante. Mas isso poderia ser palavras ao vento, né? Podia ser, mas a gente tem tentado viver com muito espaço para melhorar, com muito espaço. Estamos com novos compromissos diante disso, acabamos de emitir os nossos compromissos para 2030, e dentre eles tem um compromisso com a diversidade, de ter uma inclusão de pelo menos 30% de grupos subrepresentados, de ter equiparação, de ter 50% no âmbito do nosso conselho de governança de mulheres e negros, e uma diversidade mais rica. Já há muitos anos fizemos a inclusão, temos até edifícios feitos com essa propósito, fabris industriais, de inclusão de portadores de necessidades especiais. A gente acredita profundamente nisso, mas a gente se percebe ainda com muito espaço para avançar, e se percebe como uma sociedade que ainda tem um racismo estrutural que precisa ser combatido por todos nós, por todos e cada um de nós. Nós temos muito a aprender a fazer, a como lidar de uma maneira mais competente com isso, mas eu acho que é uma questão que não dá mais para jogar para debaixo do tapete. Ela está aí para que a gente metabolize e transforme essa relação numa relação muito mais saudável, muito mais madura, muito mais justa, muito mais inclusiva. Parabéns, muito bom. A próxima pergunta é: qual foi a importância do background que vocês tiveram em suas carreiras antes de empreender para que suas empresas tivessem sucesso? Então, vou alternar aqui. Guilherme Leal, se puder responder, por favor. A importância Desculpe, André, você pode repetir para mim aí? Do que você teve na sua carreira antes de empreender para o sucesso. Perfeito.
Olha, para mim, essa sequência que eu já descrevi de começar a trabalhar bastante jovem, 17, 18 anos, fazer a faculdade e passar os primeiros 10 anos da minha história de trabalho trabalhando para terceiros em instituições financeiras, pequenas empresas maiores, foi muito rico. Foi muito rico. Eu acho que foi muito importante para o meu sucesso como empreendedor. Eu acho que eu contribuí, inclusive, para o grupo, porque eu trouxe para o grupo num momento em que tinham outras competências estabelecidas, mas essa coisa de enfrentar um processo de crescimento, enfrentar as decorrências de uma trajetória bem-sucedida, exigem um certo grau de competência e de experiência. E eu acho que eu, de certa forma, nessa minha de viver dos 20 aos 30, gerindo e aprendendo em outras organizações, me ajudou muito quando eu tive que construir do zero. Eu costumo brincar que o meu grande problema quando eu comecei em 1900, já estou falando de 79, na minha entrada pessoalmente, era assim, descobri que eu tinha que usar, não sei se vocês ainda conhecem, porque hoje em dia nem se escreve mais, mas naquela época usava-se BIC, né? Era a caneta esferográfica mais comum, só que eu tinha que usar BIC escrita fina, porque senão não saía um outro negócio que ninguém mais conhece, que chama-se papel carbono, a nota fiscal não saía. E aí as mercadorias eram paradas na barreira interestadual. Então, o problema a resolver era o seguinte, eu tenho que fazer sair a nota fiscal para a mercadoria poder chegar. Esse tipo de experiência é uma experiência muito rica, que é muito gostoso você poder lembrar dos momentos de que a gente tem que fazer tudo como empreendedor. Agora, um pouco de experiência ajuda muito. Eu concordo bastante com o que você falou, Guilherme. Eu também tive sorte de ter bons gestores antes de empreender. Então, poxa, aprendi muito com os meus chefes em consultoria. E também eu acho que, além de você aprender a gerir pessoas com os seus chefes, né? Você aprende muito de metodologias, você aprende muito técnicas. Então, eu também participei em consultorias que me ensinaram muito a ter metodologias de gestão que fizeram bastante diferença quando a gente empreendeu, né? Então, aprendi muito com os meus chefes, com as metodologias, e, obviamente, o background que a gente tem na faculdade, eu acho que menos técnico, mas mais no sentido de você entender o mundo, de você saber que existem pessoas muito diferentes de você. Eu acho que quando eu cheguei em São Paulo, eu nunca tinha visto um descendente de japonês, assim, eu ficava impressionado no metrô quando eu via aquele tanto de descendente de japonês. Assim, quando eu cheguei na FEA, era isso, era um mundo de diversidade, estrangeiros, descendentes de coreano, de chinês, de japonês, poucos negros, pretos na época, mas, enfim, foi um choque de realidade e de pessoas que eram bem melhores do que eu, né? Então, eu acho que a FEA me deu menos, eu acho, técnica, mas me deu uma visão de mundo que também foi muito importante quando eu fui empreender. Muito bom, muito obrigada. Bom, agora a nossa última pergunta, antes de encerrarmos essa noite, essas perguntas... Como vocês acham que os feanos e as feanas podem contribuir para construir uma sociedade melhor no Brasil? E começando, então, pelo Guilherme Bonifácio, por favor. Bom, acho que a primeira coisa é acreditando que isso é possível, né? A gente vive um momento de muita incerteza, de muita dificuldade, com uma falta de liderança generalizada, né? Então, acho que o primeiro ponto puxa, a gente que saiu lá do Cafundó, né, do Judas,
A gente chegou putz, se jogou. Eu acho que todo mundo pode fazer isso, né? Acho que a primeira forma de você acreditar que você pode mudar o Brasil e a realidade que a gente vive é acreditar que isso é possível, né? Eu acho que o resto vem a reboque. O fato dos FEANOS estarem ainda numa instituição que preza pela excelência e a Semprefé existe por isso, né? Para garantir que isso seja duradouro e para ajudar nisso, né? Ajudar que isso seja duradouro. O fato de vocês estarem numa instituição tão significativa, que ainda tem uma excelência, vai abrir portas e vai permitir que vocês façam isso. Então, é uma questão de acreditar que é possível, acho que é isso. Eu concordo totalmente com o meu xará, sem essa crença, nada acontece. Aliás, é tão verdadeiro que eu concordo, não só querendo fazer média com ele, que a gente, há 25 anos atrás, criou um programa de apoio à educação pública de qualidade, chamado Crer para Ver. A gente tem que acreditar que dá para mudar, para se mobilizar pela mudança. E eu fico muito satisfeito de ver, de olhar 25 anos e se a gente está fazendo alguma diferença, sem qualquer arrogância, eu acho que a gente está conseguindo fazer alguma diferença sistêmica, não é diferença numa ou outra unidade, falando da questão da educação pública no Brasil. Então, partindo dessa concordância absoluta de que a gente tem que acreditar que é possível e achar as maneiras de acordo com as nossas vocações pessoais, com os nossos potenciais, com as nossas redes de relações, com as nossas atividades profissionais, nós sempre temos e teremos oportunidades de produzir uma transformação positiva nos grupos dos quais a gente faz parte, de uma comunidade feana, de uma comunidade numa cidade, sendo paulistano ou vivendo em São Paulo, sendo brasileiro e sendo um cidadão planetário que não dá para esquecer que nós somos. Quando está derretendo a calota polar, afeta todos nós no globo, não é só o Brasil, ou só os Estados Unidos, ou só a França que não gosta do Brasil. Bom, então, eu acho que tem 1 milhão de formas de fazer isso. Eu tenho feito isso ao longo da minha vida e tem me dado satisfação bastante grande. Eu acho que para a gente melhorar a sociedade, a gente tem que ter cidadãos ativos, sociedade civil organizada, das mais diferentes formas para exercer controle, para discutir políticas públicas, para propor e acompanhar desempenho. Nós precisamos de empresas conscientes da sua possibilidade, da responsabilidade social que cada uma delas tem, e nós precisamos de um Estado competente e comprometido com o bem público, e isso se faz através de uma política, porque fora da política é só barbárie. Então, eu acho que tem 1 milhão de formas, e eu acho que se a gente quer melhorar de fato a sociedade, a gente tem que ajudar a discutir políticas públicas que tornem essa sociedade melhor, que tornem essa sociedade mais justa, mais inclusiva, menos desigual. Então, eu acho que são infindáveis as possibilidades de contribuir para uma mudança positiva na sociedade. A minha conclamação muito forte é que a comunidade feana participe ativamente dessa transformação, seja através das múltiplas, da contabilidade transparente para boa governança, da economia que trabalha com todas as dimensões, com a boa gestão. Afinal de contas, sustentabilidade é uma gestão inteligente de recursos, que são finitos por definição. Então, tudo isso é construir uma sociedade melhor. Desculpe a minha ênfase, mas é que eu acredito profundamente que a gente pode e deve se comprometer com a participação nesse processo de melhoria da sociedade. André, se eu puder falar um pouquinho mais, porque assim, a fala do Guilherme me inspirou aqui a relembrar um fato. Teve um dia que eu estava voltando, minha mãe ano passado teve doente, ficou hospedada em casa um tempo, a gente estava voltando do hospital, indo para casa de táxi,
E eu estava no telefone, porque uma das empresas que eu havia investido estava passando por uma situação difícil. Eu também invisto em empresas como investidor anjo, e a gente estava numa discussão sobre o que fazer, porque o dinheiro ia acabar, e a única alternativa que tinha naquele momento era demitir, sei lá, 40% das pessoas da empresa, né? E aí eu discutindo com a diretora de RH, e minha mãe escutando tudo no telefone, né? Tudo do meu lado. A hora que eu desliguei o telefone, ela falou assim, Guilherme, como você consegue dormir com isso? Porque a minha opinião para a diretora foi, não, então vamos fazer. E eu participei do processo, eu ajudei no processo, eu vi que não tinha outra alternativa e que essa era a única alternativa. Eu falei, mãe, se a gente não fizer essa ação que é drástica e que realmente não orgulha ninguém, as 100% das pessoas vão perder o seu emprego. Então, essa é a única forma da gente manter a empresa minimamente saudável para que ela siga. Então, eu imagino que o Guilherme deve ter passado por isso algumas vezes na Natura, porque eu acho que nenhuma empresa no Brasil está com tal longevidade, não passou por algum momento difícil, mas o fato é que, muitas vezes, demitir pessoas, ou muitas vezes tomar ações que são, digamos, mais drásticas, dramáticas, são importantes para que aquilo sobreviva e para que você consiga ter uma melhor execução e gerar mais emprego, mais renda no futuro. Então, foi isso que eu respondi para ela. O meu trabalho aqui, muitas vezes, é tomar decisão difícil, mas eu tomo com a convicção de que eu estou fazendo bem no longo prazo. Então, eu acho que, mesmo quando você tem esse tipo de decisão, você tem que ser direcionado por fazer o bem. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando a sua decisão é tomada com o intuito de se fazer o bem, com o intuito de tornar algo melhor, eu acho que você está agindo de forma correta, mesmo nas situações mais difíceis. Então, eu digo isso porque muitas vezes as pessoas falam, eu vou trabalhar com políticas públicas, eu vou trabalhar no governo, e, de certo modo, tem um certo preconceito de que trabalhar em empresas não é algo socialmente importante. Eu acho que é muito o contrário. Eu acho que a iniciativa privada te dá muita oportunidade assim como trabalhar no governo, assim como trabalhar no terceiro setor, e, enfim, só um pequeno adendo aí. Mas só para concordar, eu por acaso estou até aqui, já disse que eu estou aqui na Bahia, porque eu vim visitar o meu mais novo empreendimento, que é business, mas só que começou com um objetivo 100% social. E eu não vou fazer um grande marketing, mas é uma satisfação, porque hoje eu estava visitando, eu entrei no ramo de cacau e chocolate para tentar endereçar uma demanda de uma região muito machucada socialmente, muito com educação deficiente, com uma série de questões, e que nos tempos de outrora viveu da riqueza gerada pelo cacau. Em resumo, mas eu tive a felicidade, estou curtindo, é um negócio pequeno diante de outras responsabilidades que eu tenho, mas é uma coisa muito gratificante de endereçar um problema social montando um negócio bem-sucedido que tem que ser e ajudando a estimular um movimento mais coletivo de toda uma região. Então, só para dizer que eu acho que política pública é fundamental para escalar a solução para os problemas sociais, mas eu acredito profundamente na capacidade transformadora dos negócios em si mesmos. Eles podem ser agentes de transformação social muito importante, e pode fazer muita diferença. Excelente, muito obrigada pelo tempo de vocês, muito inspirador terminar com essa fala sobre a responsabilidade, né, dos empresários, como os feanos e feanas podem causar um impacto positivo na sociedade, qualquer que seja o caminho que eles escolham, como empresários, trabalhando em governos, terceiro setor,
e também com a possibilidade de virem aqui para a Sempre Fé. São todos bem-vindos, quem quiser participar como doador, voluntário, quem quiser acompanhar nosso trabalho, divulgar, basta acessar o nosso site. Então, muito obrigada, Guilherme Leal, Guilherme Bonifá. Breve vídeo que conta aqui um pouco mais da nossa história de feanos e feanas aqui na Sempre Fé. Boa noite. Quando eu entrei na fé, foi um sonho que eu realizei. Foi de aprendizado como um todo. A fé me deu os meus melhores amigos. Os meus horizontes se abriram muito. Foi uma grande transformação na minha vida. Entrei na FEA em 1989. Eu entrei em 92. Em 2000. 2019. Eu fiz economia. Eu fiz ciências contábeis. Eu fiz ciências atuariais. Curso administração. Entrar na fé, acho que foi uma das maiores conquistas, né, que eu tive até então na minha vida. E aí ela me ligou chorando. E ela falava, Irininha, você passou, Irininha, você passou. Eu fiquei encantada, porque era aberto, era claro, era gostoso. A gente entrou pra Atlética juntas, a gente jogava handball, futebol, e eu fui presidente da Atlética e ela foi minha tesoureira. Eu olhei uma pessoa passando na rua e falei, acho que aquele cara é da minha sala. Alguém assim do nada apareceu me oferecendo carona. Praticamente no primeiro dia de aula a gente passou a vir junto pra fé. Uma grande amizade. Minha avó, ela disse que foi a terceira mulher a fazer fé. Ela disse que foi o primeiro casal da fé, foi ela e meu avô. Inclusive minha esposa é feana. Pedi aqui na fé, ainda pedi para alguns alunos gravarem. Quando a gente resolveu constituir família, de certo modo, esse lugar faz parte, assim. Família 100% feana. Eu pretendo um dia trabalhar em algum banco. Hoje eu trabalho em recursos humanos. Eu sou empreendedor. Hoje eu trabalho com educação política. Eu sou consultor tributário. A vida empresarial no Brasil também vai ser liderada por pessoas, em boa medida, saindo daqui. Uma coisa que a gente aprende em economia é que o capital humano é fundamental para o crescimento econômico do país. A bagagem que isso aqui me deu me permitiu fazer tudo que eu queria, com confiança. A Sempre Fé surgiu a partir de um grupo de ex-alunos que tinham uma vontade muito grande de retribuir aquilo que receberam da fé e da sociedade como um todo e que queriam, de alguma forma, contribuir para aumentar o potencial da faculdade. O Endowment é um fundo formado a partir de contribuições de alunos e ex-alunos e com o objetivo de aplicar os rendimentos no fortalecimento de uma entidade, no caso da FEA, de uma forma transparente e de uma forma que garanta que os recursos são usados da melhor forma possível para ajudar a FEA. Um endowment que vai permitir que se contribua com a excelência educacional e profissional da FEA. Com o sistema de cotas, preencher as lacunas de quem não teve uma boa formação. Tem outro lado também, que acho que a associação pode ter um papel muito grande, é de uma certa mentoria dos alunos. Né? E isso faz toda a diferença do ponto de vista de sociedade, do ponto de vista de contribuição para o debate público, para as políticas públicas. Participar da Sempre Fé significa que você acredita na importância do ensino público de qualidade. E aí, é claro, cada um vai contribuir como pode, financeiramente ou como sendo voluntário, para a gente poder criar realmente uma rede. Agregando as competências, as experiências de feanos de diversas gerações, de diversas carreiras. Os projetos de interesse da associação, na verdade, eles vão refletir as demandas da própria comunidade, né? A gente abre o edital e os alunos, professores, funcionários e entidades que apresentam as suas propostas. O melhor mecanismo de governança para isso é um mecanismo tradicional, como se tem em qualquer organização grande, todo mundo, evidentemente, pro bono voluntário. É engraçado que quanto mais você doa, mais você recebe de volta, né? E tá no Sempre Fé, por mais que a gente trabalhe, a gente aprende demais. Eu acredito muito, né, que a Sempre Fé ela vai servir de modelo, né, para outras faculdades também começarem a construir um fundo patrimonial. Eu espero que a FEA continue formando pessoas com excelência. Fazer com que esse legado que é a faculdade permaneça para as próximas gerações.
É muito emocionante ver que existem outras pessoas sonhando junto. Integridade sempre. Protagonismo sempre. Diversidade sempre. Equidade sempre. Integração sempre. Sonhar grande sempre. Para sempre, FEA.